Capítulo 11. A Plataforma da Paz. Quando deixamos a plataforma escola, fomos até um dos departamentos da prece, o qual visitávamos pela primeira vez. Seu aspecto era como o de um templo redondo, repleto de eras e rosas meninas de todas as cores, parecendo um coreto bem grande. Ficamos olhando aquele templo todo florido, cujo teto era iluminado com uma cor que ofuscava nossos olhos. Todos ali se encontravam em total recolhimento. Ficamos alguns minutos em meditação. Muitos preparavam-se para entrar e, quando o fizemos, olhamos tudo com curiosidade, pois mesmo já tendo estado em outras plataformas de prece, esta era divina. Dentro havia poucos bancos brancos, que contornavam uma fonte cujas águas de diversas cores eram perfumadas e sonoras. No momento em que entramos no templo, músicas clássicas suaves e dolentes tocavam. Sentamo-nos em um dos bancos e oramos muito pela humanidade, mas não pudemos deixar de orar por nossa família carnal, para que Maria passe na frente e lhe dê o perfume do amor, da saúde e da paz. Cada familiar surgiu à nossa frente, desde os primos, tios, sobrinhos, enfim, todos os que compuseram nossa história. Depois, os leitores, os amigos e as 3 médiuns a quem agradeço o amor, Alaide, Lúcia e Irene. Elas formam o número 3, que segundo as escrituras simbolizam as 3 revelações de Deus, e é o símbolo da mediunidade. Oramos por nossa madrinha, a irmã Georgina, que fez um belo ato de caridade em prol do nosso espírito, para que ela tivesse saúde e coragem para sempre ajudar os pobres. Que as 6 cestas de alimentos que ela ofertava em nosso nome sejam multiplicadas em pão espiritual para toda a sua família. Sentimos que os respingos daquela fonte, quando chegavam até nós, era como se estivéssemos sendo banhados em um mar de amor. Eram tantos os fluidos magnéticos que estávamos captando que nos sentimos em êxtase, e vários quadros passaram pela nossa mente. Vimos nossos livros cintilantes de luz nas mãos de jovens dependentes, de pais desesperados. Quando divisamos, na hora do adeus, este livro brilhava como se fosse banhado de ouro. Foi colocado sobre o nosso túmulo como um prêmio pelo nosso trabalho, orientando o encarnado a se portar nos enterros e como devem os familiares proceder ao ter acesso aos guardados daquele que se foi. Em nosso êxtase, vimos as mãos que nos servem, velozes em sua tarefa, e tanto essas mãos estão entrelaçadas às nossas, que ali nos pareceram uma só. Gostamos tanto de ver aquelas mãos tão juntas, que até pensamos na capa de um livro com o título Mãos Eternamente Entrelaçadas. Ali ficamos orando por toda a humanidade, pelo Hospital Internacional de Maria, pelo planeta, pelas famílias, e recordamos o quanto os jovens têm matado, não só as pessoas estranhas, como também os pais, mães e irmãos, e a sociedade indiferente, assim como as religiões. Vamos chamar o jovem para junto de nós. Vamos abraçá-lo com ternura. Não vamos ter vergonha de dizer eu te amo. Vamos dar-lhe amor, educá-lo, para que viva neste mundo tão difícil. Também oramos pela mulher, para que ela se resguarde contra a gravidez precoce. Educar um filho é um dom divino. Não basta colocá-lo no mundo físico e não saber apresentá-lo a Deus. Enquanto orávamos, os outros espíritos encontravam-se tão concentrados que quase não víamos seus corpos. Era como se os seus perispíritos
tivessem se entrelaçado ao espírito e eles se tornassem iluminados. Logo buscamos o nosso e, surpreendentemente, ele tinha algumas luzinhas. E confessamos que nos sentimos felizes. É melhor ter pouca luz do que um corpo escuro pela imperfeição. Que lugar! Logo quando estávamos, confessamos, cansado de tanto orar, já quase dormindo, eis que uma voz lindíssima chegou até nós, cantando Viver de Amor. Era ela, a mentora Francisca Teresa. Todos choramos. Era como se o céu tivesse vindo até nós. Depois de viver de amor, a fonte nos brindou com a Ave Maria. Quando tudo terminou, fomos saindo devagar. As flores perfumavam não só a casa da prece, como todos nós nos encontrávamos perfumadíssimos. Que lugar maravilhoso, Xing! É verdade, Luiz. Os encarnados desconhecem a luta da espiritualidade para não retardar a hora das bodas do Senhor. Diante da tecnologia, o homem está se distanciando de Deus, deixando de dar aos filhos uma educação espiritualizada. Não só isso, mas hoje ninguém respeita ninguém. A língua parece uma navalha que sai cortando tudo. Todos esses caluniadores que desejam derrubar os templos de Deus têm de ter alguém que os eduque. Um dia, eles abrirão os olhos e verão que devemos nos unir, não para criar ninhos de cobras, sim, para concentrar fluidos de amor para um mundo melhor. O médico Tage mandou que fizéssemos meditação e que imaginássemos estar varando os continentes, e assim o fizemos. Parecia que voávamos, tanto era o bem-estar que sentíamos. Logo, estávamos pela vegetação do mundo físico, em outro país, e como nos sentimos felizes, pois quem vimos? Os queridos Nari, Honor, Lin, Atai e Gaial, lanceiros que ajudaram a construir a Casa de Maria e que hoje estão temporariamente prestando auxílio para a paz mundial. Ainda estávamos abraçando os lanceiros naquela plataforma de socorro, que parecia um barco pairando no ar, um barco com um belo hospital, quando também encontramos várias irmãs trabalhadoras do Senhor, mensageiras de Maria, que ali estavam para socorrer espíritos desencarnados pelas guerras, pelos atentados e pela fúria da natureza. As irmãs ajudavam os lanceiros e pensamos, o mundo está em guerra e até nos lugares onde parece que não há conflito, ela existe. Sim, é a guerra civil, onde o tráfico fecha lojas, escolas e mata sem piedade. O mundo está sofrendo uma violência enorme e cruel. Nisso, quem se aproxima? Ele, o não-violência, a grande alma, o irmão amor, que quando encarnado nasceu na Índia, que era crístico sem ser cristão, o nosso Jacó, ou Okage, mais cristão do que muitos que o dizem ser. Sejam bem-vindos, irmãos, à nossa plataforma socorrista. Como seria bom se os homens soubessem que causas espirituais produzem efeitos espirituais. Mas a cada dia o homem, apegado à matéria, age contra o próprio homem, sem medir as consequências de seus atos. Oh, querido amigo, no dia em que encontramos na colônia, ficamos muito alegres. Mas hoje tivemos vontade de plantar bananeira. Luiz, falou Jacó, baixinho. Deixa pra lá, irmão Jacó, é um modo brasileiro de falar. O médico Tage aproximou-se e lhe fez reverência, pois sua última encarnação também foi na Índia, assim como a de Akage,
e a de Xingue. Com seu belo sorriso, Jacó foi nos acomodando em uma plateia. O irmão tem trabalhado muito, perguntou-lhe Acage. Gostaria que o mundo estivesse em paz, mas enquanto ela não chega, lutamos para tê-la em nosso espírito. Não sabemos por que o homem briga tanto por coisas tão passageiras. Os homens deveriam abster-se de qualquer violência verbal, não falando mal de seus opressores, nem sequer deveriam permitir a violência mental, pensando mal daqueles que julgam seus inimigos. Ainda mais a violência das armas. Para que tanto ódio, irmão? O ego é ofensor. Por um lado, por outro, é ofendido. No dia em que o homem não se sentir ofendido, ele já terá se libertado do ego e não mais existirão rivalidades. Não vemos como isso acontecerá, falou Acage. Esses dias que estamos junto ao Luiz, temos presenciado fatos tão terríveis que o irmão não poderia conceber. Jovens, crianças, adultos, todos matando sem piedade. Aqui, irmão, também temos presenciado torturas terríveis, mas quem somos nós para julgar? O nosso coração chora por aqueles que causam as dores. Eles não merecem de nós as críticas, eles são doentes, pois estão distantes de Deus. Quem odeia está doente. A alma não pode viver de ódio. Qualquer ressentimento faz mal ao corpo, e ainda mais à alma. E depois, ninguém é tão puro para condenar o próximo. Assim disse o Senhor da sabedoria, Jesus Cristo. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E quem está livre do pecado nesse planeta de expiação e provas? Um dia ainda vamos nos tornar igualzinho ao irmão, falamos. Ele riu gostosamente e respondeu: não somos modelo para ninguém. Procure sua consciência e, junto a ela, abrace o Criador, pois somente Ele pode mostrar ao jovem sua face perfumada, repleta de verdade. Só Ele é nossa referência, Ele e o seu Verbo, Jesus. Aqui estamos trazendo um presente de Francisca Teresa, falou Acage, dando a Jacó um caixote de madeira tosca. Ele sacudiu a cabeça. Que Deus os abençoe, a querida irmã, nosso amor eterno. Pensei, ele não dirá obrigado? Porque, como diz Francisca Teresa, a um amigo não se diz apenas obrigado, mas ama-se-o eternamente. Como ela tem razão. Quantos que um dia disseram obrigado, obrigado, hoje cospem no prato em que comeram. Nisso, todos olharam para nós. Nosso pensamento falou tão alto que atingiu aquela pura alma. Luiz, divergências de opiniões não devem jamais ser motivos para hostilidade. Muitos ainda não sabem manipular a argila com a qual Deus lhes presenteou na hora da criação, a fidelidade, o amor eterno. Estávamos diante daquele espírito que tanto representa para o planeta, e ele, justificando a barbárie que tem presenciado, em nenhum momento criticou este ou aquele país pela guerra e pelas violências que vêm ocorrendo no mundo. O irmão está aqui há muito tempo? Perguntou Cris. Sim, estamos tentando fazer alguma coisa em prol dos nossos irmãos encarnados. Só o irmão mesmo podia fazer esse trabalho de socorrista. Quantos espíritos encontramos por aqui para auxiliá-lo? Vários. Ainda não tivemos tempo de contá-los. Deus diz: quem trabalha com amor não perecerá. E eu tenho uma fé implícita nessa promessa. Parece que hoje ninguém quer amar. É ódio em todas as direções. As crianças não respeitam nem amam mais seus pais. O que está havendo com o mundo? O mundo está sem Deus. As famílias não encontram tempo para orar juntas, para louvar a Deus, e sem a presença dele,
Somos um carro sem freio. Que fazer então para melhorar o mundo? Há pouco, os irmãos estiveram na plataforma da prece. É preciso que todas as religiões e seitas se unam para sair à rua de mãos dadas, louvando a Deus, criando grupos de preces nos lares, um vizinho adentrando a casa do outro, levando a solidariedade, sem símbolo religioso, mas com o coração repleto de fraternidade e amor. É necessário que os núcleos religiosos façam vigílias de orações para a paz no mundo, orando pelos distantes de Deus. Temos de nos identificar com o sofrimento dos mais miseráveis, não de coisas materiais, mas os miseráveis de Deus, que não acreditam nele, que não sabem que a vida é eterna, que não creem que os dois mundos caminhem interligados. Contudo, para estar ao lado deles é preciso muita humildade, e nada melhor do que a fé em Deus para nos fortalecer. Hoje, como ontem, o mundo briga por terras e por outras coisas mais. Desde que o mundo é mundo, a terra é composta de guerra e de paz. Tudo isso porque Deus nada exige, apenas uma entrega por amor. E a falta de amor é que dificulta o homem a buscá-lo, a tê-lo como guia de sua alma. Irmão Jacó, há remédio para a hipocrisia? Infelizmente não, porque o homem ainda não conhece a fidelidade. Nisso, ouvimos um alerta, e todos correram para o plano físico. Era uma explosão. Nos escombros, muitos ainda respiravam, e ele, o profeta de Deus, dava o seu ar para quem tinha de sobreviver à violência. Nari, Atai, Gaial, Lin e todos os nossos amigos davam assistência aos feridos. Os que haviam desencarnados eram levados para o hospital. A plataforma com leitos coloridos encontrava-se lotada de espíritos perturbados, pois julga que ainda estavam no corpo de carne, sem compreender o que acontece naquele lugar. Corríamos de um lado para outro, fazendo o que o nosso imperfeito espírito podia fazer. Prestávamos auxílio a um jovem que agonizava segurando sua mão, e ele com carinho nos agradeceu. Ali, misturados aos encarnados, muitos espíritos se materializaram. Eram preparados para esta tarefa. Aproximamo-nos de um deles, pedindo que ajudasse o jovem, e logo os aparelhos mais modernos davam-lhe os primeiros socorros. O espírito materializado, então, leva-o até uma ambulância. Estávamos curiosos, mas não havia tempo para indagar. E aí, encarnados, ainda dizem que não existem espíritos. O mundo físico seria utopia, se cada um dos seres viventes tivesse fim. Já pensou o papai Mortinho da Silva? Que tristeza! Dói em meus ossos só de pensar nisso. Não haveria também, porque amar a Deus e a Jesus. Porque a gente, num túmulo, acabaria. E depois, já pensou se em cada criança que nasce está uma nova, que tem de aprender tudo, que ela não tem passado, só futuro? Como se explicaria, então, a vivacidade de algumas crianças e as dificuldades de outras? Como a ciência estudaria isso? Uns seriam verdadeiros gênios, outros uns coitados. Vejam se não é coisa do passado, só a reencarnação prova e explica tudo isso. Só a reencarnação é que levanta a lápide do túmulo e ela, bem explicada, fortalece o espiritismo. A terceira revelação divina, se o Cristo. Quem dizem que sou? Os apóstolos se calaram. Se eles dizem, o Senhor é Eliseu ou Moisés, com que cara os apóstolos ficam? Pensamos, somente Pedro, como médium, teve condição de responder: és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Logo, demos conta da gravidade da situação e corremos para socorrer outros feridos, ou melhor, ajudar os socorristas. Parecia-nos
que ali havia mais espíritos do que encarnados. Enquanto isso, casas espíritas estão prendendo o obsessor. O que é preciso é trabalho para esses obreiros da casa espíritas. É tão fácil colocar todo mundo trabalhando. Aí, logo a bandeira da doutrina não ficará meio pau, envergonhada por tanta falta de conhecimento e amor ao próximo. Aqui fazemos um convite. Orem pelos espíritos socorristas. Eles precisam muito da ajuda dos encarnados. Em vez de viver criando grupos de desenvolvimento da mediunidade, as casas deveriam apresentar médiuns doadores e criar grupos de socorro aos desencarnados. Pois hoje há quase mais desencarnes do que nascimentos, a maioria de forma trágica. Já se passaram muitos anos. Estamos em um novo século. E porque ainda não queremos voar e sair em socorro de um mundo que está pegando fogo? Será que é mais fácil ir ao centro e desenvolver mediunidade do que sentar-se a uma mesa sem dar passividade? Mas na certeza de que médicos, enfermeiros e psicólogos estão ajudando espíritos recém-desencarnados, os quais não possuem a mínima ideia do que seja um mundo espiritual? Acreditamos que já é hora de sair dessa de criar somente grupos de desobsessão, somente grupos de desenvolvimento da mediunidade. Está na hora de partirmos para uma evangelização em massa, não com palavras, mas nos tornando o menor dos servos, porque na doutrina não devem existir doutores da lei nem fariseus hipócritas, que pensam que tudo sabem e deixam de ajudar os próprios homens encarnados e desencarnados. Ali estávamos, diante daquela guerra fria e cruel, na qual as bombas aleijavam criaturas inocentes. Porém, não venham com essa de karma coletivo, nem fatalidade. O que vem acontecendo é a falta de Deus no coração dos poderosos. Luiz, chamou-nos a enfermeira Alicia. Corremos para ajudar. Ela colocou um cano fluídico semimaterial em um monturo. Ajudamo-la, mas ela fazia o serviço com muita rapidez. Vimos que estava acostumada àquele trabalho. Logo a mangueira já tinha varado o monturo. E reparamos que debaixo daqueles escombros alguém respirava. Ficamos nervosos em imaginar alguém ali preso e permanecemos ao lado dos destroços, enquanto Lícia corria para socorrer outras vítimas. Porém, quando nos viu parado, ela nos chamou e disse: Irmão, não se preocupe, logo alguém o socorrerá. Graças a Deus, porque deve ser terrível. Sinto só em pensar. Logo, ela se juntou a 2 médicos que tudo faziam deixar desencarnar um senhor. Quando chegou o socorro, ele seguiu. Não quero ir. Gostei dessa equipe que me salvou. Lícia olhou para nós e sorriu. Ele até que não está deveras mal, ou está em nós. Os médicos e os enfermeiros riram, mas o pateta aqui era tão bom ver que o mundo espiritual não está parado, sem fazer nada em prol de uma humanidade sofredora. Muitos desencarnaram, e ali o irmão Jacó, com sua equipe, era o primeiro hospital a ajudá-los. Quando o socorro estava ao fim, fomos convidados a nos juntarmos a eles na prece. E após, com voz suave e vagarosamente, recitava a prece de Cáritas, o Pai Nosso. A prece de Cáritas chegou aos nossos ouvidos. Ela ficou fazendo parte daquele momento. Tão belas as palavras que a compõem. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. E ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai.
Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Dali, voltamos para a plataforma, onde os gritos e gemidos eram terríveis. Nós que gostamos de ouvir Jacó, só ouvíamos ali, de mãos dadas, ora com um doente, ora com outro, e com todos eles tinha uma palavra de amor e respeito. No começo, aquele pequeno hospital socorrista era quase como um campo de batalha, pois nele se encontravam alguns espíritos julgando-se feridos, cuja casa mental refletia nos seus perispíritos o estado em que se encontravam seus corpos físicos. Eles gritavam, desejando sair dali correndo, mas a equipe socorrista eram os servos de Maria, e com a bandeira da Mãe da Humanidade, eles faziam tudo para amenizar as dores. Olhamos os recém-desencarnados e veio até nós essa passagem de Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não me deixarei dominar por coisa alguma. Item 13. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Porém, Deus destruirá um e outros. O corpo não é para a prostituição, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 14. E Deus, que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará a nós pelo poder. Quantas verdades essa passagem contém! O homem, munido do livre-arbítrio, é que faz a escolha, e quão bondoso é Deus! Deus é que ressuscita. Sim, Deus não mata. E o Cristo tão bem mostrou à humanidade que o túmulo não é para o espírito, mas para o corpo. E que nenhum espírito fica preso no túmulo. Versículo 14. Fala que a nós, pecadores, Deus ressuscitará por bondade e pelo seu poder. O Cristo, porém, ressuscitou por sua própria pureza. Ele não estava morto, porque os espíritos sublimados não morrem, só os vestidos da carne. Ali também recordamos nossas aulas de Evangelho com o querido irmão João, ao relembrar essa passagem de Coríntios, capítulo 15, versículo 12. Ora, se pregamos que Cristo ressuscitou dos mortos, como é então que dizem alguns de vós que não há ressurreição dos mortos? 13. Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. 14. Se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação e vã nossa fé. Como é que certas seitas ditas religiosas dizem que não existe vida após vida? Não devem ter lido essas páginas do Evangelho. Se Deus ressuscitou o Cristo, como deixaria seus outros filhos mortos no túmulo? Se isso ocorresse, ele não seria Deus, nem suas leis verdadeiras, porque ele mesmo as derrogaria. Ainda no capítulo 15 de Coríntios, temos o versículo 26. O último inimigo reduzido a nada será a morte. Como estão corretos os ensinos da doutrina espírita.
que devem ser estudados com amor e dedicação. Quando o planeta se tornar regenerado, a morte não mais existirá. Encontramos ainda no mesmo capítulo 29, de outra maneira, o que pretendem aqueles que se batizam em favor dos mortos? Se os mortos realmente não ressuscitam, por que se batizam por eles? 30. E nós, por que nos expomos a perigos a toda hora? Como Paulo tinha razão. Se a alma morre, por que os apóstolos estavam lutando e sofrendo para a humanidade sair do erro, se todos morreriam? E o capítulo ainda vai adiante. 32. Se foi por intenção humana que combati as feras em Éfeso, o que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Os detratores do Espiritismo não devem ter lido essa passagem. Ou melhor, leram-na, porém é mais fácil não sair da letra. Porque se não existe vida após vida, se as almas ficam junto ao corpo no túmulo, dormindo, quando as tirarem de lá para colocar em outro defunto, ou os cemitérios forem destruídos pelas bombas, onde dormirão os coitados das almas penadas? Os contraditores dizem que somente Jesus levantou-se, andou e apareceu. Os outros filhos de Deus não podem fazê-lo. Se Jesus levantou-se e veio orientar os apóstolos, os irmãos dele também terão esse direito. Ou Deus não será justo e bom? Sabemos que a justiça é um dos atributos de Deus. Minha gente, pelo amor de Deus, chega de bobagem, de lorota. A alma devolve ao solo a veste que usou. Ela coloca no armário da natureza a roupa utilizada durante sua estadia no plano físico. Porém, a alma, que não é boba, sai do corpo sem vida e dá o grande pulo, chegando ao mundo dos espíritos, onde é sempre recebida por amigos e familiares. Vejamos um pouco mais do capítulo 15 de Coríntios, versículo 35. Mas alguém perguntará: como ressuscitam os mortos? 36. Insensato! O que semeais não nasce sem antes morrer. 37. E quando semeais? Não semeais o corpo da planta, que há de nascer, mas o simples grão, como o de trigo ou de alguma outra planta. Nesse versículo, Paulo fala do trigo, que morre para surgir lindo e útil. 38. E Deus lhe dá o corpo segundo quis, a cada uma das sementes o próprio corpo. Esse trecho fala das deformações dos corpos, mas nem todos morrem, porque são obras de Deus. 39. Não é toda a carne a mesma carne, senão que uma é a carne dos homens, outra do gado, outra das aves, outra dos peixes. 40. E há corpos celestes e corpos terrestres, e um é o resplendor dos corpos celestes e outro o dos terrestres. Aqui, Paulo fala do perispírito, o corpo celeste, que é diferente do corpo terrestre, e tem razão. O perispírito acompanha a evolução do espírito. Ele é lindo e brilhante. O corpo físico é diferente. Ele só tem brilho na aura se a alma está bem equilibrada. 41. Um é o resplendor do sol, outro da lua, e outro das estrelas, e uma estrela difere da outra no brilho. 42. Pois assim será também a ressurreição dos mortos. Semeia-se em corrupção e ressuscita-se em incorrupção. 43. Semeia-se em ignomia e ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscita-se em vigor. 44. Semeia-se um corpo animal e ressuscita-se um corpo espiritual. Pois se há um corpo animal, há também um espiritual. 45. E por isso está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. 46. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o animal, e depois o espiritual.
47. O primeiro homem feito da terra é terreno, o segundo homem é do céu. 48. Qual foi o homem terreno? Tais são também os terrenos. Qual é o celestial? Tais são também os celestiais. 49. E assim como trazemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. 50. Mas isto vos digo, irmãos, a carne e o sangue não podem possuir o reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorrupção. 51. Eis que vou declarar-vos um mistério. Nem todos morreremos, porém todos seremos transformados. Esse versículo é muito forte. Quando Paulo faz a revelação, nem todos morreremos, porém todos seremos transformados. Quem tem um corpo celestial não morre, porém os de corpo terreno não só morrem, como mudam de veste. São transformados. Jesus é a confirmação de que não existe a morte. Logo, é impossível crer na ressurreição de Jesus sem admitir a nossa. Se ele, Jesus, é o corpo místico, como dizem os teólogos, se ele é a cabeça desse corpo, é impossível conceber uma cabeça viva, sublime, inteligente, com um corpo e os membros todos mortos e para sempre. Entenderam? Se os outros morrem, isso é, todos nós, o Cristo está morrendo de tédio e solidão no mundo espiritual. 52. Num instante, num abrir e fechar de olhos, ao último toque da trombeta, pois a trombeta tocará os mortos, ressuscitarão incorruptos e nós seremos transformados. Versículo 53. Porque é preciso que este corpo corruptível se revista de incorrupção e que este ser mortal se revista de imortalidade. 54. E quando este ser corruptível se revestir de incorruptibilidade e este ser mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá o que está escrito: a morte foi tragada pela vitória. 55. Morte, onde está a tua vitória? Morte, onde está seu aguilhão? 56. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. 57. Graças sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 58. Assim, pois, irmãos, progredindo sempre na obra do Senhor, perseverai firmes e inabaláveis, sabendo que vosso trabalho não é em vão no Senhor. O Cristo está atento à evolução das criaturas humanas deste mundo, lutando para que todos tenham a se tornar espíritos puros. Porque no dia das bodas, ele, o Cristo, entregará ao Pai, Deus Todo-Poderoso, seu reino, isso é, a terra regenerada, com seus irmãos bem vestidos, com seus perispíritos resplandecentes de luz, qual troféu de vitória. Nisso é que consiste o sacrifício de Jesus, vindo até o plano físico. Esse é o caminho, a verdade e a vida. Se nada disso é verdade, por que amar o Cristo, sacrificar-se por ele? Se não são catalogadas nossas obras e nossas lutas para nos tornarmos bons? Aqueles que tentam acabar com a fé em Jesus já estão criando um outro Cristo, colocando-o como igual a nós, repleto de erros, também sujeitos aos apegos da carne. Tentarão desmoralizar o Senhor, inventando romances e histórias para igualá-lo aos homens imperfeitos. Os espíritos imperfeitos, no decorrer dos séculos, opuseram-se ao advento do reino do Cristo no mundo, isso é, a terra prometida, o planeta regenerado do governador Jesus Cristo. Eles, espíritos falidos, servir-se-ão dos homens que se deixarem utilizar como seus instrumentos e, através da palavra, dos livros, dos jornais, da televisão, do cinema,
tentarão desmoralizar o Cristo de Deus, querendo dizer que até ele cometeu erros imperdoáveis. O espírita que se juntar a essas criaturas será mais culpado, porque sabe o quanto o Cristo é sublime, mas assim mesmo luta para não aceitar a verdade. Querem que ele seja como nós, um espírito falido. As maravilhas que divinamente Deus realiza na reprodução dos seres vivos são a prova palpável da evolução do espírito, cujo corpo teve de morrer muitas vezes para ajudar seu espírito culpado. Não devemos esquecer que nos reinos o espírito está em evolução. Contudo, desde que atinja a maioridade, terá de responder pelos seus erros. Essa é a lei. Deus, que soube criá-lo do nada, soube também orientar os espíritos na sua longa caminhada da evolução, e os que não o obedecerem terão de lutar para chegar até ele. Encontramos no capítulo 16 de Coríntios, versículo 13: Vigiai, permanecei firmes na fé, andai como homens, mostrai-vos fortes. Paulo tem razão. Quem não for homem, por praticar atos animalescos, muito ainda sofrerá em outros planetas, bem longe da terra regenerada, e só se tornará homem quando não mais praticar atos como esses que estão acontecendo à nossa frente. Bombas são jogadas sobre inocentes criaturas por pessoas que não podemos chamar de homem. Homem é um Jacó, um João 23, um Chico Xavier, um Allan Kardec, um Francisco de Assis e outros importantes vultos da humanidade. Nisso, ouvimos nosso nome e voltamos à realidade dura. Qual é sua causa? Perguntamos. Simplesmente a falta de respeito de uns para com os outros. Fomos nos aproximando de Lícia, que com carinho realizava seu trabalho. Ela nos pediu ajuda e logo estávamos dando-lhes os objetos que usaria para aliviar dores. Com espanto, percebemos que aquele caixote que Francisca Teresa havia mandado para o CAGE estava sendo ali utilizado pelos médicos e enfermeiros. Tivemos uma vontade louca de perguntar o que eram aqueles inúmeros potinhos de todas as cores. Mas somente abaixamos a cabeça e oramos por Jesus estar nos ofertando imensas oportunidades de trabalho ao lado de tão bons espíritos e não passarmos de um simples e eterno aprendiz.